Boa noite. Vamos abordar a comunicação com o paciente em cuidados paliativos. O que é a comunicação paliativa? São cuidados ativos e totais a paciente cuja doença não responde mais o tratamento. É um cuidado destinado a pacientes com doenças graves e incuráveis. A comunicação com cuidado paliativo ele trata-se de uma abordagem diferenciada que visa melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Alguns enfermeiros, eles apontam a comunicação como um ponto nefrálgico, ou seja, eles veem esse tipo de comunicação como um ponto crucial. É muito importante estabelecer essa comunicação com o paciente. A filosofia do cuidado paliativo, ela afirma que a morte é um processo normal da vida, ela não apressa e nem adia a morte, ela procura aliviar dores e sintomas angustiantes, ela integra aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao paciente, ela também disponibiliza uma rede de apoio para auxiliar o paciente viver tão ativamente quanto possível até na hora da morte. Ela também oferece uma assistência para a família do paciente na vivência do processo de luto. Assistência à enfermagem, ela deve ver o paciente do cuidado paliativo como ser único. Esse tipo de atendimento integral e humanizado só é possível quando se faz o uso de boas técnicas, quando se faz o uso de diversidades de comunicação para que receba, compreenda e empregue a comunicação verbal e não verbal. Mas, infelizmente, não há muitos profissionais com essa habilidade em relação à comunicação. Muitos profissionais desconhecem tal técnica. Então, a comunicação adequada, ela é considerada um método fundamental e por meio dela é possível recolher e acolher empaticamente a necessidade do paciente, bem como seus familiares. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu o cuidado paliativo e revisou em 2002, mas isso não vem de agora, ela vem de 1967, foi criado por uma mulher que era assistente social, médica e técnica. Eu vou ler um pedacinho do trecho dessa mulher que iniciou o cuidado paliativo. Eu me importo pelo fato de você ser você. Me importa até o último momento da sua vida e faremos de tudo que está ao nosso alcance. Não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o último dia da sua morte. Com qual objetivo ela criou o cuidado paliativo? Com a intenção de estar abraçando esse paciente e estar abraçando a família do paciente. Ela trouxe nesses cuidados uma conversa amigável e uma conversa empática, fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizesse pela gente. Esse é o cuidado paliativo, é um cuidado ativo e é um cuidado total ao paciente portador de doenças graves e incuráveis. Então, Marcelo, estarei falando sobre a apresentação e discussão dos resultados. Os pacientes entrevistados destacam a comunicação e o relacionamento interpessoal no contexto da terminalidade, confiança com os profissionais de saúde e cuidadores a partir da leitura dos sinais não verbais,
valorizam a comunicação verbal otimista, alegre e a confiança compassiva, que consola e conforta. Destacam do relacionamento interpessoal e da comunicação. Os pacientes que vivenciam o fim da vida nos ensinam a importância da relação humana. O principal subsídio que espero de quem cuidam deles são empatia e compaixão. Uma palavra de carinho conforta mais do que qualquer medicamento, pois traz uma sensação de conforto, consolo e realização. Enfim, dá um pouco de paz interior. É muito importante para o paciente um pouco de atenção dada pelo profissional. Uma breve conversa pode trazer muitos benefícios para o tratamento. É uma forma de oferecer apoio útil e eficaz e bem-vindo. A atenção não verbal do profissional. No contexto da terminalidade, cuidar significa estar ao lado de pessoas fragilizadas. O cuidado só é eficaz quando o paciente consente, cooperando e aderindo ao plano assistencial proposto pelo profissional. O paciente só se permite ser cuidado quando se sente seguro e confia no profissional. É de suma importância a comunicação não verbal do profissional. É o fator determinante para o estabelecimento do vínculo de confiança, do qual depende todo o cuidado. Os pacientes, em seus discursos, eles relataram que um profissional da área da saúde bom é um profissional que te olha nos olhos, né? Que presta atenção, mostra da importância aquilo que o paciente fala, né? E ao manter esse contato visual, o profissional ele passa uma mensagem silenciosa de que ele se importa com o que o paciente está falando, com o que ele está sentindo e expressando. Evitam falar sobre doença e morte. Para que a comunicação seja efetiva, é necessário que esses domínios eles sejam ponderados, né, frente a uma doença que traz tanto sofrimento e até mesmo ameaça a vida do paciente. É natural que os doentes, né, ainda evitam falar sobre sua condição. Um exemplo disso é falar sobre o câncer, né? Ainda é um problema em nossa cultura, porque ainda gera alguns preconceitos, né? Por ser uma doença de terminalidade, sofrimento, ainda alguns pacientes, eles até mesmo evitam, né? Falar a palavra câncer, mesmo que essa doença ela não seja fatal, né? Para todos, né? Tem alguns pacientes que passam pela doença e até mesmo conseguem superar, mas isso ainda né? Pronunciar a palavra câncer ainda é evitada pelos pacientes. A valorização do otimismo, do bom humor, da conversa e da companhia. Ao evitar falar frequentemente apenas sobre a doença e a condição de vida, os pacientes dão pistas sobre de como eles gostariam que fosse essa comunicação, né? Aí a gente dá o exemplo da comunicação com bom humor, né? É uma comunicação de forma espontânea e contextual, né? Por ela ser caracterizada por expressões verbais, faciais, né? E geralmente o bom humor e a alegria representados por esses profissionais, eles são capazes até mesmo de aliviar uma tensão, né, em um contexto de dor e sofrimento. Alguns estudos, eles apontam que o bom humor e a risada, eles proporcionam um modo de aliviar a ansiedade,
a tensão e a insegurança, além de servir como mecanismo através do qual o indivíduo lidar com questões opressivas. Olá, boa noite. Vou dar continuidade ao nosso trabalho. O texto relata muita questão sobre o humor que deve ter entre o paciente, equipe de enfermagem e seus familiares. Esse humor permite a construção de relações terapêuticas, onde alivia a tensão gerada sobre as condições que se encontra esse paciente e também ajuda a proteger a sua dignidade e seus valores. O humor, ele é um componente valiosíssimo na comunicação e nos cuidados compassivos e cuidados paliativos e nos cuidados em questão sobre a emoção de cada paciente. Os pacientes estão destacando cada vez mais a questão sobre o otimismo, que esse otimismo estão dando uma alegria, estão dando uma confiança que eles não tinham em questão de melhorares ou mesmo na equipe de enfermagem, eles estão tendo agora. Os enfermeiros também estão percebendo isso, que ao demonstrar sentimento de otimismo para seus pacientes, estão estimulando cada vez mais que eles tenham pensamentos positivos, ainda mais em pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos, ser otimista tem grande importância, pois assim eles têm como significado que tudo vai voltar ao normal na sua vida. Vimos que o relacionamento interpessoal pareceu ser ressignificado e adquirir grande importância para aqueles que estão vivenciando a terminalidade. Neste sentido, a comunicação mostrou exercer papel de destaque no processo de morrer desta pessoa. Enquanto atributo essencial do relacionamento interpessoal, a comunicação empática e compassiva foi enfatizada enquanto instrumento que fornece suporte e sustento para a pessoa frente à terminalidade. Aquela pessoa que está acamada no hospital há bastante tempo, ela precisa de carinho e de atenção. Nem sempre esses pacientes têm um contato com a família, por exemplo, o que estamos vivendo agora. Os pacientes internados com Covid não pode ter acompanhante e não pode ter visita. Então, essa pessoa que às vezes já está num estado bem crítico, no estado de terminalidade, ela precisa de carinho, de atenção, de compaixão. E quem está em contato com ela o tempo todo é a equipe de enfermagem, dos médicos, o pessoal da limpeza. Se essas pessoas levarem um pouquinho do carinho, um pouquinho de amor para esse paciente, já vai ser o suficiente para ele, pois ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que essa pessoa hoje está mais ou menos, amanhã ela pode piorar, mas pode ser que ela saia de lá, e ela vai sair de lá lembrando que foi essa pessoa, esse funcionário, que nem sabia quem ela era direito, que levou um pouquinho de amor no momento que ela mais precisava. É disso que todos nós precisamos.